Olha, um caderno especial na edição de hoje do Jornal à Tarde reúne toda a estrutura do Estado a serviço do Folião. Estrutura que vai da defesa de direitos, combate ao racismo e assédio, passando por segurança, saúde, apoio a blocos afro, até internet gratuita. Um caderno imperdível para o Folião, que vai curtir esse carnaval depois de 2 anos de jejum. Está aí com todas as informações necessárias. E falando nisso, olha só, cuidar do interior, ou seja, cuidar dos territórios baianos, bem como não pensar na cultura só para Salvador. Essa foi uma das declarações do secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, via redes sociais, ao comentar as ideias do governador Jerônimo Rodrigues, ideias que também passam por exemplo, apoiar o Carnaval do interior. Bruno disse que buscou diálogo com prefeitos e prefeitas, sendo que 60 municípios vão receber atrações, estrutura de turismo, saúde e segurança pública para também ter um carnaval belíssimo. O secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, está conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado e seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Aos ouvintes aqui do Isso é Bahia, todo o pessoal da Tarde FM. Um prazer estar com vocês nesse dia especial, esse dia desse caderno especial do Jornal à Tarde, divulgando o nosso carnaval com muita competência, de uma forma muito completa. Esse trabalho integrado, esse trabalho que demanda muitos esforços de muitas áreas da gestão pública, do governo do Estado, de uma forma muito especial. Então eu considero que a gente está vivendo um dia muito importante de divulgação, a retomada desse carnaval tão esperado, e hoje também um dia muito especial para a Bahia, com a visita do nosso querido presidente Lula, que vem para relançar uma das políticas sociais e de desenvolvimento mais importantes que o Brasil já teve, que é o Minha Casa Minha Vida. Afinal de contas, depois de 2 anos de espera e ansiedade, a Bahia está aí se preparando para o maior carnaval de todos os tempos. Enquanto baianos e turistas contam os minutos para matar a saudade dessa que é uma maratona de alegria, não é? O governo do estado, a gente sabe, montou uma estrutura de serviços sem precedentes, não é, Bruno? Como é que você avalia esse momento? Gostei da sua camisa, viu? Carnaval da Bahia, um carnaval em cada esquina, veio a caráter. Tem que respirar carnaval nesse momento, né? Essa maratona de festa, ela é precedida por uma maratona de muito trabalho. Muito mesmo. Nós, desde que assumimos o governo, lá já na transição, tínhamos consciência do significado desse momento, do significado desse carnaval, dessa retomada. E a vivência nesse início de ano, com as lavagens, lavagem do Bonfim, com a festa de Iemanjá, lavagem de Itapuã, as lavagens pelo interior, os ensaios, toda essa vida cultural, e na Bahia ela está muito misturada com a fé, né, com toda essa questão do encontro, foi nos confirmando a grandiosidade desse carnaval. E a nossa maratona é uma maratona muito integrada. O governador Jerônimo Rodrigues, desde o princípio, logo na primeira reunião de secretariado, falou sobre isso, sobre essa importância, sobre a importância de um trabalho integrado. Trabalho de governo unindo todas as áreas, sem uma sobressair a outra, mas todas sabendo da sua importância, do seu papel nesse momento, para a gente constituir uma grande ação, sabendo da nossa responsabilidade com esse carnaval. Então, o trabalho está muito intenso, mas de uma forma muito integrada. Ontem nós tivemos o lançamento das ações de segurança pública, uma ação também inédita, 70 milhões de reais investidos só na segurança pública, mais de 30 mil profissionais. Da mesma forma, a gente, na cultura, com o edital Ouro Negro, apoiando 63 agremiações, sobretudo os blocos afro, samba, afoxé, índio, reggae, enfim, são, né, muitas manifestações, e também o Carnaval do Pelourinho. Os carnavais do interior, outra ação inédita, como você falou quando me apresentou, Jefferson. O governador, que é um homem do interior, também nos deixou sempre muito claro que as ações desse governo, as nossas ações políticas, têm que pensar o Estado como um todo. Está sendo inédito, não é? É inédito. O fato de 60 municípios terem carnaval. São 64 municípios tendo apoio. Na verdade, são carnavais que já existiam,
que já estavam, né, já aconteciam em muitas dessas cidades, alguns não, por falta de incentivo, mas o que a gente fez foi chamar o conjunto dos prefeitos e prefeitos, saber onde é que tem carnaval, qual é o apoio que vocês precisam, como é que o Estado pode somar para estar junto. E de que forma o Estado tem ajudado esses municípios? Tem ajudado, sobretudo, com estrutura de segurança pública, Ernesto, com estrutura de saúde, com apoio turístico, toda a infraestrutura turística, que a gente sabe o quanto movimenta o turismo, o carnaval, o turismo interno, o turismo nacional, o turismo internacional, com atrações culturais, o apoio a atrações culturais e com todas as políticas de proteção, que às vezes a gente parece ficar pensando nesse marco, às vezes não pensa na política de proteção às mulheres, às crianças, à população LGBTQIA+. Toda essa ação compõe um grande trabalho para que o carnaval aconteça nas melhores condições, as pessoas possam brincar protegidas. Todo mundo sempre, quando fala em ajuda governamental para o carnaval, a primeira ideia que vem é banda, artista, cachê, contrato, mas assim, talvez o maior investimento que se faça na festa, para além dos cachês, é exatamente essa estrutura sem a qual não tem festa, né? Sem dúvida nenhuma. É por isso que a gente tem dito, sem arrogância, sem qualquer tipo de disputa, mas numa lógica que quem garante o carnaval é o governo do Estado. Porque não existe essa maior festa a céu aberto do mundo, o Carnaval de Salvador. Existiria uma festa dessa se não tivesse polícia? Existiria uma festa dessa se não tivesse as unidades de saúde? Não existiria. Sabe? Então é todo um aparato que garante, não é como você falou. Obviamente eu sou da área da cultura, a gente enxerga, eu sou produtor, a gente sempre olha com olhar de contratação, de banda, de show, de toda essa estrutura de produção e toda a cadeia econômica que a cultura movimenta. Mas quando a gente está na gestão pública, a gente passa a compreender o quanto isso é mais complexo, né? O quanto é uma infraestrutura realmente grande, cara, mas que merece esse investimento. Mas uma coisa não existe sem a outra também, não existe né? sem a outra, exato. Por isso que eu falo, é um trabalho muito complementar. Por isso a necessidade desse trabalho integrado, como está acontecendo. O que você acha que é inédito nesse carnaval? É essa integração entre governo do Estado e prefeituras? Sem dúvida nenhuma. E aí, para te fazer uma pergunta, porque no período eleitoral houve muita controvérsia em torno exatamente dessa relação do Estado com prefeituras e convênios para obras de infraestrutura, sobretudo, né? Mas já de algum tempo também o governo vem tentando esse diálogo, não somente no Carnaval, mas também no São João. O que a gente tem de diferente, me parece, é uma abrangência bem maior desse esforço, né? Olha, campanha é uma coisa e governo, a gente que é da escola do Lula, sabe que governar é governar para todos. E logo depois de eleito, o governador Jerônimo Rodrigues escreveu um artigo publicado no Jornal à Tarde, que ele dizia: agora não sou mais o governador de quem votou em mim, sou governador dos 417 municípios baianos, dos 15 milhões de baianos e baianas. Então é isso, a gente tem que fazer Entre os 64 tem municípios de prefeitos de oposição. Sem dúvida. E não foi esse o critério. Não foi esse o critério. Quando nós tivemos em Itacaré, reunido com os prefeitos, muitos prefeitos de oposição vieram nos cumprimentar e dizer: isso é uma ação inédita e importante. O governo do Estado está nos enxergando, está nos tratando sem preconceito, e é esse o princípio que nos move. Você, Bruno, a gente está conversando aqui com o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, e você estava comentando agora desse esforço do governo no sentido de garantir segurança, de garantir a preservação dos direitos de todos os segmentos da nossa sociedade, e parece que teve uma conversa também sua com representantes dos artistas no sentido de para que eles tenham cuidado com mensagens passadas por intermédio de letras pejorativas. Como é que foi essa conversa? Você acredita na efetividade desse, digamos, compromisso firmado entre governo e artistas? Olha, na verdade não houve uma conversa específica sobre isso, não houve nenhuma reunião, quanto a isso não existiu algo formal nesse sentido. Eu tenho muita relação com o meio artístico, com o meio cultural, e óbvio que isso pauta muitas conversas. Que há, obviamente, sempre um sentimento. Tem a liberdade de expressão, liberdade de criação e também um apelo popular de muitas coisas, mas tem uma reflexão que é mais profunda sobre o papel da cultura na disputa das consciências, na formação da consciência. Eu acho que o último momento que a gente viveu no Brasil disse muito sobre isso. Por que a cultura foi tão atacada?
Por que a cultura foi tão vilipendiada, tão maltratada? Porque a cultura forma consciência, forma senso crítico. Então, se de um lado isso serviu para nos atacar, a gente tem que saber também usar isso a nosso favor para a formação de uma nova consciência na sociedade. Então, eu acho que isso é importante, essa reflexão. E eu converso muito isso com artistas que são amigos, parceiros, com o meio cultural, sobre a necessidade de a gente estar sempre buscando pensar, criar, fazer alegria, levar diversão, fazer arte, mas pensando nesse compromisso também em criar pessoas, em ajudar a formar pessoas melhores. É um esforço louvável esse, não é? A partir do momento em que a gente está numa sociedade plural, cabeças as mais variadas, pensantes por aí. E é nessa vibe também que você vislumbra um cenário mais que valoriza a cultura ao longo, não falo agora só do carnaval, mas ao longo dessa gestão que se inicia, levando em conta essa pluralidade, porque existem certos segmentos, a gente volta a falar, segmentos que se sentem mais discriminados, enfim, que não tem tanto espaço, tanta visibilidade. Como é que deve ser o olhar do governo, da sua pasta, essa pasta de cultura, para essa cultura tão diversa que é produzida no Estado? Olha, Jefferson, a gente vive um momento que eu estou chamando de renascimento cultural no Brasil. E o que aconteceu nos últimos anos, na minha opinião, fez até muitos setores da esquerda a passarem a ter uma compreensão sobre a cultura que não tinham antes, sobre a sua importância, sobre a sua força, sobre o quanto a cultura é essencial no momento de resistência, por exemplo. Então, acho que isso mudou a visão de muitos dos nossos gestores sobre a cultura. E isso não falo como crítica, eu acho que isso é uma evolução mesmo, é um sinal de evolução. Então, isso nos traz uma oportunidade. Nessa reconstrução, nesse momento de renascimento, eu tenho conversado muito com a ministra Margarete sobre isso, nós temos uma oportunidade de pensar um fazer cultural que valorize aquilo que já existe, que é estabelecido, mas também que consiga enxergar a pluralidade, a diversidade. A cultura, ela existe em todos os lugares, ela se manifesta numa roda de amigos, ela se manifesta num grupo familiar, ela se manifesta no interior, nas cidades médias, na periferia da cidade, da grande cidade. Então, a gente precisa enxergar como estar junto, como estar presente numa política cultural, que não seja só o apoio financeiro, mas numa política cultural que consiga enxergar, valorizar a todos, promover intercâmbios e, ao mesmo tempo, fortalecer que essas expressões possam ser vistas por outros públicos, sabe? Eu acho que isso é algo... Tem uma dimensão econômica também por trás de tudo isso, né? Agora, Bruno, eu queria te fazer uma pergunta sobre especificamente o Carnaval de Salvador. Tem o Ouro Negro, que é uma experiência, um edital já bem sucedido de algum tempo atrás, mas sempre as entidades afro reclamam com razão mais atenção, mais espaço, mais destaque. Mas tem um componente novo desse ano, que a gente estava entrevistando mais cedo aqui, o Paulinho Boca de Cantor, estava muito feliz, vibrando muito com isso, que é o espaço para o artista independente que vai tocar para o Folião Pipoca, sem corda e de graça no meio da rua, que é a origem de tudo, onde tudo começou, né? Como é que foi esse investimento e o que é que isso representa em termos de atrações aí para os circuitos? Olha, o governo do estado tem 160 atrações, todas elas gratuitas, seja nos palcos do Pelourinho, seja nos trios sem cordas, nos circuitos, nos 3 circuitos. Então, é uma programação muito intensa, além disso a gente apoia também o Irreversível, então, o Carnaval Pipoca sem corda? O Carnaval é para o povo. Eu acho que isso é uma concepção que deve nortear antes de qualquer coisa. O Carnaval é o evento mais democrático de todos, porque ele é um evento para o povo. Então, a gente tem que criar oportunidade para que o povo possa desfrutar das atrações com o mesmo direito do que quem pode pagar. Então, não é uma oposição, uma coisa ou outra, mas nós temos que criar mais oportunidades, ter mais atrações, ter mais gêneros musicais, porque todo mundo tem direito de viver o Carnaval. Então, esse é o nosso princípio orientador, é por isso que são 160 atrações, a gente espera crescer com isso. O Ouro Negro também é o maior investimento esse ano, porque é um apoio importante para manifestações e agremiações que muitas vezes só tem esse recurso como apoio, e isso está dito hoje nessa matéria, no caderno especial do Jornal à Tarde. Então, isso. Produzem muita coisa o ano todo, não é só Produz muita coisa o ano todo. E aí eu quero dar um spoiler já, você fez essa provocação no início da sua pergunta, Ernesto. A gente está estudando
eu e a secretária Ângela, da CEPROME, uma forma de reformulação do Ouro Negro para sua ampliação. Após o Carnaval, a gente vai criar um grupo de trabalho para isso, para que ele possa se tornar uma forma de apoio mais permanente aos blocos, a essas agremiações culturais, não somente no Carnaval, porque a gente sabe que elas precisam de apoio, precisam de incentivo, precisam de visibilidade. Como você disse, não é só cultura também, é a geração de emprego, que tudo isso movimenta, que a cultura movimenta e esses blocos produzem. Bruno, boa sorte, parabéns pelo empenho. Tomara que seja de fato o Carnaval. A gente vem falando nesse sentido já há um bom tempo, né? Depois de 2 anos sem festa, que seja de fato o Carnaval, aquele feito com toda a alegria, toda a responsabilidade que também é necessária. E a gente agradece muito, viu, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia, que a gente espera volta fica o convite para a próxima. Para conversar conosco. Passa tão rapidinho, né? Pois é. É tanto assunto, mas eu agradeço a vocês, um bom dia, e aos nossos ouvintes especialmente, que curtam o Carnaval. Desejo um bom Carnaval, Carnaval do Reencontro, todo mundo louco de saudade dessa festa. A gente vai estar fazendo uma festa linda em homenagem ao nosso eterno Moraes Moreira, que nos deixou no início da pandemia, mas com certeza vai estar muito vivo nesse Carnaval. Se cuidem, se protejam, curtam com muita responsabilidade, mas não deixem de curtir, de aproveitar, e tenho a certeza que a gente está trabalhando muito, o governo do Estado, sob coordenação do nosso vice-governador Geraldinho e do governador Jerônimo Rodrigues. A gente está fazendo de tudo para fazer um Carnaval histórico e inesquecível. Obrigado, bom dia a todos e um bom Carnaval. Valeu, um abraço para você. A gente volta já, 8h49 na Tarde FM.